O que é que eu vim falar aqui com vocês hoje? Eu vim falar com vocês de uma experiência que eu tenho de trabalho na área de acessibilidade que remonta à minha formação. Eu sou historiador, por incrível que pareça, eu não sou engenheiro e não sou arquiteto, eu sou historiador. Engenheiro é o Gilmar, o Gilmar é engenheiro, eu sou historiador. Mas acontece que, ao ingressar na faculdade, eu percebi que a pessoa com deficiência, o movimento pelos direitos da pessoa com deficiência, não era conhecido na academia. E eu enveredei por esse lado e achei interessante participar. E aí eu tranquei faculdade para ir fazer Constituição, participei da Constituição Federal, participei da Constituição Estadual, participei da Lei Orgânica de Uberlândia, enfim. Depois voltei para a faculdade, terminei, fiz mestrado sobre a cidadania da pessoa com deficiência e para escrever, eu tive que mergulhar no universo do direito de ir e vir. Curiosamente, esse direito foi colocado lá na Constituição muito por causa daquela questão que não podia sair na rua na ditadura. Você era barrado e você levava uma revista. Então, esse direito foi colocado lá, mas a gente apropriou dele muito bem, porque a gente tem direito de ir e vir. Se a gente não consegue ir e vir, a gente não é cidadão. Baseado nessa proposta, eu fui conhecer a acessibilidade, que na época a gente chamava de remoção de barreira arquitetônica. Mas eu tenho uma militância anterior, desde 82, que é na nossa querida Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, uma das entidades mais antigas. O Gilmar é fundador dessa associação nossa, e eu tinha uma militância lá já de tempo. Aí o que acontece? Eu enveredei, escrevi a minha dissertação em cima do direito a ter direito, baseado basicamente nisso. Como é que a gente lutou para conquistar o direito de falar por nós, o direito de não ter alguém falando em nosso nome as nossas coisas e a gente falar por nós. Então, em 1997, a gente já estava um pouco cansado aqui na cidade de pedir para o prefeito fazer uma adequação aqui, outra acolá, e era uma coisa muito esparsa. Então nós fizemos uma campanha chamada Uberlândia Sem Barreiras, uma campanha educativa que foi financiada pela CORD, e essa campanha foi uma mudança de paradigma, porque a gente, ao invés de chorar, sentar na calçada, chorar e brigar, a gente ensinava. A gente partiu para ensinar mesmo. E daí, em 2001, eu fui convidado a ajudar o prefeito numa jornada de tentar implantar um plano de acessibilidade na cidade de Uberlândia. Lá na prefeitura já estava o Gilmar, que era, na época, funcionário efetivo da prefeitura, e virou meu chefe. E me ensinou muito das coisas de acessibilidade arquitetônica à luz da norma, porque eu tinha teoria, mas eu não sabia como fazer. E aí a gente foi aprender, e nós fizemos o plano municipal de acessibilidade e implementamos esse projeto juntos na prefeitura. De 2001 até hoje, a gente trabalha com isso aqui na cidade. Eu continuo, aposentei em 2017, mas eu continuei trabalhando na prefeitura. Não sou funcionário público, eu sou cargo de confiança, e a gente já teve algumas conquistas. E é esse ponto que vem de encontro ao que eu quero conversar com vocês. Por quê? Primeiro, nós estamos falando de direito, tá? É fundamental eu deixar isso muito claro. Estamos falando de direito. Não temos necessidade nenhuma de preocupar com
fazer uma lei aqui, uma lei acolá, para favorecer a pessoa com deficiência. Já está na LBI, já está na Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e está também no Decreto Federal 5296, que regulamentou a Lei Federal 10.098 a 10.048, que foi inclusive engolido pela LBI. O decreto não tem mais necessidade, ele está engolido pela LBI. Então, a nossa legislação é federal. Não tem essa de o meu prefeito é bonzinho, o meu prefeito me deu, o meu... Não, para aí. Não, para aí. A outra coisa também que eu quero deixar muito claro é que a gente precisa, para trabalhar com acessibilidade, a gente precisa muito de estudar. Estudar. Porque, primeiro, a gente não faz acessibilidade para a gente. Para mim, eu fiz a minha casa, acessível, o Gilmar fez a casa dele acessível, para ele. Aí lá é para ele. O que é para público, não adianta. Eu recebo demais na prefeitura aquela conversa. Aquele banheiro que você falou que está errado, e eu chamei um cadeirante lá na rua, e ele foi e entrou no banheiro e conseguiu entrar e sair do banheiro. Eu falei, você deu uma Coca-Cola para ele? É assim, porque conseguir entrar e conseguir sair não quer dizer que está acessível. Então, a gente precisa estudar legislação, para não falar besteira, estudar norma, buscar conhecimento de norma da ABNT, apesar de não prestar, mas é o que tem, a gente precisa conhecer. E outra coisa que é importante, aí depois vou deixar até o Gilmar falar um pouquinho, é a gente estabelecer um trabalho continuado que eu chamo de política de governo. Porque não tem condições, não existe nenhuma possibilidade mais de um governo não ser favorável à acessibilidade. Ele não pode não ser favorável porque ele é obrigado. Então, como você não tem possibilidade, e aí, olha, para quem trabalha com política pública, não sei quem trabalha aqui no grupo, aqui com política pública, mas para quem vai trabalhar, ou quem trabalha, ou quem pretende conhecer, você não tem dotação orçamentária para acessibilidade. Então você precisa enfiar o seu dedo em tudo que é secretaria. Você precisa ter trânsito na Secretaria de Obras Públicas e de Obras Particulares, que no caso aqui da gente, nós temos a Secretaria de Obras, que fazem as obras públicas ou contrata a fazer. E a Secretaria de Planejamento Urbano, que é a cidade que cuida do urbanismo. É a Secretaria que cuida do urbanismo. Isso aí são as obras particulares. Ó, Benedito Pedro entrou. Ah, é mineiro. Então, gente, veja bem. Quando você estabelecer na sua cidade um serviço que cuide especificamente da acessibilidade, você passa a ter condições de vigiar todas as ações da prefeitura no que diz respeito à acessibilidade. Vai fazer uma construção, essa construção tem que ter o projeto aprovado na prefeitura, no item de acessibilidade. Se essa se destinar a moradia residencial, residência particular, calçada é pública, então começa lá na calçada. Mesmo sendo a sua casa, a calçada não te pertence, ela é pública. Então ela tem que ser acessível. Tudo que é com destinação comercial, de serviço, institucional, público e particular, tem que ser acessível. E quando eu falo que tem que ser acessível, eu digo que tem que ser
plenamente acessível a todas as pessoas. E isso não tem outra forma de fazer a não ser... Não, o Benedito Pedro, você está falando que você não está conseguindo me ouvir. Eu acho que o problema está no seu áudio, porque todo mundo está me ouvindo, não está, Fátima? Sim, acredito então, que beleza. sim, todos estão ouvindo, né? Isso. Eu acho que o Benedito Pedro está com o alto-falante dele desligado. Vou falar com ele. É o alto-falante dele que está desligado. Muito bem. Então, veja bem. Quando a gente vai reformar uma escola pública, por exemplo, tem que aprovar a adequação de acessibilidade naquela escola. Seja qual reforma for, tem que fazer adequação. Vai construir qualquer obra pública ou de uso público, tem que aprovar. E você tem que, a prefeitura da sua cidade precisa ter um órgão responsável por fiscalizar isso. Eu falo isso porque é o seguinte, não adianta uma outra informação muito importante. A gente não tem condições de ter uma lei municipal de acessibilidade. Quando eu falo isso, as pessoas quase desmaiam. Não tem, é porque não precisa. Você tem os chamados códigos municipais. Toda cidade tem seu plano diretor, toda cidade tem o seu código municipal de obras, o código municipal de trânsito, o código municipal de postura. É lá dentro desse código que você precisa enfiar a acessibilidade, minha gente. Porque senão você fica tendo uma leizinha ali no cantinho, e essa leizinha ela pode ser derrubada por qualquer prefeito. Mas o código municipal o prefeito não pode derrubar. Aí é que está a grande sacada da coisa. Então, a gente, desses nossos anos de experiência, a gente entendeu que não dá para ter uma leizinha ali no cantinho que trata de acessibilidade. Outra coisa, não precisa descrever o que é necessário ter de acessibilidade numa determinada edificação. A lei não precisa falar isso. Você apenas precisa dizer, na lei municipal, que tudo, o projeto todo, tem que atender o que determina a legislação federal e as normas vigentes de acessibilidade, ponto. Basta isso. E o resto é fazer. Aí, Gilmar, se você quiser dar uma entrada aí, você pode ficar à vontade. Então eu falo aqui até amanhã. Eu quero complementar algumas coisas que você falou aí, Dari, pelo seguinte. Enquanto eu bebo água. Oi? Enquanto eu bebo água. Ah, tá ok. Quando você falou aí que você entrou na prefeitura, você não conhecia a arquitetura, você não conhecia a engenharia, a parte construtiva da acessibilidade. Então, isso aí não é uma coisa assim, não corriqueira. Isso é corriqueiro, inclusive, até dentro dos arquitetos, dos engenheiros. E quando eu fui para a seção de acessibilidade em 88, aliás, em 98, eu deparei com esse problema. Ou seja, os engenheiros, os arquitetos, os construtores, nenhum deles conhecia a norma. Então, isso é um caso sério que a gente tem que levar em consideração quando a gente está exigindo que os nossos direitos, que a lei seja cumprida. A norma, ela está lá, ela existe, apesar de que a gente pode até entrar um pouquinho nisso, muitas coisas da norma a gente deixa de considerar ou considera até mais além do que a norma, pela experiência que a gente tem, mas quando não se tem essa experiência, a norma é a base fundamental para que a acessibilidade arquitetônica e urbanística possa acontecer. E é necessário que nós que conhecemos a norma, e vocês que estão agora nesse áudio, agora nessa conferência nossa, entenda, que a gente tem que conhecer as normas e conhecer as necessidades individuais de cada segmento para que as coisas possam acontecer de forma universal.
sem estar atendendo especificamente um ou outro, tá certo? E isso é extremamente importante. A própria lei, né, ela é um pouquinho falha em alguns aspectos, mas nós temos que basear na lei, e a lei que nós temos é a LBI, e os decretos que vêm depois, que infelizmente alguns decretos, eles são contraditórios, né, a própria lei é contraditória, e a gente tem que estar alerta a isso, tem que estar atento a essa questão, porque de repente a gente vai estar atendendo um decreto que está ferindo a lei e fere, portanto, os direitos que foram estabelecidos nessa lei. Caso notório, a gente tem um decreto 9451 que veio trazer muitas dificuldades para nós na aprovação de projetos de construção de condomínios residenciais, né, em que se beneficiou muito construtores em detrimento do próprio direito à moradia da pessoa com deficiência. Então, esse conhecimento de lei, esse conhecimento de norma é de grande importância em todos os segmentos, né? Então, é o que eu queria complementar aí com você enquanto você tomou a sua aguinha. Muito obrigado, Gilmar. A hora que o Gilmar fala que os decretos que vêm regulamentando a LBI, eles estão atrapalhando em alguma parte mais do que ajudando, tem um decreto que foi feito na época o Temer estava viajando e a Carmen Lúcia é que canetou esse decreto. Daqui a pouco eu te ligo, pode ser? É o decreto que fala dos condomínios residenciais. Esse decreto ele foi escrito e feito para atender o interesse de uma grande construtora aqui do Brasil. Então, do jeito que ele ficou pior do que se não tivesse nada. Por quê? Porque pobre não pode comprar um apartamento para morar, porque apartamento para pobre é pequeno. E o apartamento pequeno não precisa ser acessível. Está lá no decreto. Então, apartamento de 1 quarto não precisa ser acessível. Apartamento de 2 quartos com até 42 metros quadrados não precisa ser acessível. E aí pronto, o pobre não vai poder comprar e a gente não pode fazer nada. O decreto está aí, está em vigor, eu trabalho com isso. A saída que nós tivemos aqui na cidade para poder entender a lei e, de certa forma, garantir o direito à moradia para a pessoa com deficiência, foi que a gente, entendendo a dificuldade, entre aspas, das construtoras em vender um apartamento acessível, de pronto, a gente criou uma proposta que eles apresentassem todo o prédio adaptável. E aí, todos os condomínios são apresentados com um projeto que pode ser a qualquer tempo reversível. Ele pode estar adaptado, acessível hoje, e aí você vende o seu apartamento para uma pessoa que não é uma pessoa com deficiência. Ele vai lá e desadapta ou adequa de acordo com a sua necessidade. E do mesmo jeito, uma pessoa sem deficiência compra o apartamento, vai lá, só muda uma parede, que não é uma parede estrutural, e faz o apartamento ficar acessível. Isso já tem mais de 2 anos que a gente trabalha aqui dessa maneira, mas para que isso acontecesse, foi preciso o nosso Conselho Municipal ajuizar uma ação no Ministério Público contra uma grande construtora, e essa ação nós já tivemos ganho nela, e agora já está naquela fase de pagar a multa para compensar o dano causado. Então, tem outro decreto que infelizmente é muito prejudicial, que é o decreto que estabeleceu que pessoa com deficiência não precisa rezar. Porque o decreto estabeleceu que a pessoa com deficiência não precisa chegar até o local de batismo e nem ao púlpito da igreja ou ao altar da igreja.
Acalma. E a gente já vinha tendo como conquista isso há muito tempo. A pessoa com deficiência pode ser um pregador. A pessoa com deficiência pode ser um padre. Pode ser. Agora não pode mais. Agora tem que pregar lá embaixo. Se todo mundo prega lá no púlpito ou no altar, pessoa com deficiência não. Bolsonaro baixou um decreto que não precisa. Eu acho que é porque nós somos tão bons que nós estamos virando santo, na verdade. Eu acho que é isso. Estamos virando santo. E por aí vai. Tem mais decreto que regulamentou a LBI. Um deles é o que estabeleceu o prazo para as casas de cinema oferecer acessibilidade plena, com audiodescrição, inclusive, e tal. Agora mandaram mais um prazo para cima, jogou lá para daqui mais uns anos aí para frente, que eu não sei bem quando. Ficou muito pior. Então é o seguinte, a gente que está na linha de frente do trabalho dentro da municipalidade, a gente tem uma experiência também que é muito válida, que é um estreitamento de relação do Conselho Municipal, o órgão municipal que cuida da acessibilidade, e o Ministério Público. O Ministério Público tem que ser parceiro da gente. Não tem outra forma de trabalhar. Porque é o seguinte, é o Ministério Público Federal, na esfera federal, e é o Ministério Público Estadual, na esfera estadual, o Ministério Público do Trabalho, no campo da empregabilidade. Isso é muito bom. Por quê? Porque é o seguinte, político precisa de voto. Político precisa de abraço e aperto de mão. Promotor não precisa disso. Então, na hora que você tem o promotor mandando um determinado estabelecimento comercial promover a acessibilidade, o político vai ficar livre. Isso você precisa entender isso como uma vitória. Por quê? O político simplesmente, eu faço isso, gente. Quando eu falo isso para vocês, eu estou falando uma coisa que eu faço. O cara chega lá na minha diretoria com a carta do promotor, aquele promotor malvado, aquele promotor que não quer o progresso da cidade, aquele promotor que não quer que a gente trabalhe. E eu dou um tapinha nas costas, ele fala, lamento com você, meu amigo, mas você vai ter que fazer. Agora, se você quiser fazer, agora, aqui comigo, vai doer menos. Porque se ele te pegar, se o promotor te pegar, além de você ter que fazer, você não vai pagar uma multa, que não é barata. Aí eu choro com ele, entendeu? Eu lamento com ele, mas ele faz. O objetivo é o quê? Acessibilidade. O objetivo é esse. Então, o Ministério Público é um grande parceiro. Nós fizemos aqui um piloto, o primeiro piloto que nós fizemos na cidade, com o apoio do Ministério Público, foi o seguinte. Nós fizemos aqui uns 3 quilômetros, Gilmar, João Pinheiro? Deve dar uns 2,5, 3 quilômetros por aí. Alguma coisa em torno de 2,5 quilômetros, lá em 2003, gente. Nós fizemos uma calçada numa avenida muito movimentada. Nós fizemos calçada, arrancamos tudo, fizemos dos dois lados, com piso tátil naquela época, com espaço para as pessoas sentarem e descansar. Ficou assim, naquela hora, em 2003, eu tô falando antes do decreto federal, ficou muito bom. E o promotor, vendo que a prefeitura tinha feito a calçada, ele chamou um por um dos comércios daquele trecho e mandou adequar. Foi o primeiro piloto que nós fizemos com o Ministério Público. Então ele chamava o comerciante, sentava diante da mesa dele e estabelecia um prazo. Aí o comerciante tinha que fazer, e fez. E daí para frente, o progresso foi grande. E aí, quando eu falo de acessibilidade,
Eu tenho que falar também, gente, de uma outra coisa que é muito importante. Chama rota acessível. Não é possível a gente ter, Brasil afora, aquela belezinha de uma praça acessível, uma praia acessível, uma escola ali acessível, mas você não consegue chegar até ela porque não tem rota acessível, ou seja, início, meio e fim. Não é possível você fazer um cruzamento de uma avenida, fazer acessibilidade e deixar o resto sem acessibilidade, sem rampa ou travessia elevada. Então tem que ter início, meio e fim. Isso é fundamental. A gente precisa vigiar isso. E quando eu falo que ter início, meio e fim, é para você não colocar uma pessoa subindo numa calçada aqui e lá no final ele não tem como descer. Quem é cadeirante sabe disso. Quem é pessoa com deficiência visual precisa ter um piso tátil orientando para ele não bater a cara no muro, para ele não trombar com poste. E não pode deixar ele daqui a 200 metros sem continuidade, mesmo que ele fique dando a volta do quarteirão, chegando no final aonde ele começou, mas ele conseguiu andar. Não pode interromper o trajeto da pessoa. Isso é fundamental. Isso é vigilância, isso aí é fiscalização. Então, eu não quero mergulhar muito na norma da ABNT, não, mas a norma da ABNT de piso tátil, ela é uma merda, ela é ruim. A gente precisa lembrar que o mundo inteiro fez paginação de piso tátil daquele modelo que a gente conhece, que é o piso direcional e o piso de alerta. E a norma que a ABNT fez especificamente para acessibilidade, ela manda a pessoa bater a cara no muro. Isso é ruim. Uma outra coisa que eu acho importante é você pensar na cidade como um todo. Já são 18h41, estou falando sozinho. Você pensar na cidade como um todo é pensar também no transporte. Você precisa permitir que as pessoas se desloquem dentro da sua cidade. E aí as pessoas começam a ter possibilidade de enxergar os problemas e te ajudar a solucionar, porque o transporte que você tem na sua cidade é o quê? É metrô, é ônibus, tá, então todo mundo tem que usar isso. A gente ficou aqui mais de 10 anos esperando para que a prefeitura colocasse os ônibus para a gente, mas a gente era bonitinho demais. A prefeitura não tinha coragem de colocar para a gente um ônibus que fosse esse ônibus que o povo pobre usa aí. Tinha que colocar um ônibus igual aquele que tem lá em Paris, lá em Londres, aquele ônibus bonitão. Mas aí aquele bonitão custava muito caro. E a gente não podia. Aí, quando eu deixei de ser pedra e passei a ser vidraça, eu me vi numa encruzilhada muito grande, porque eu estava ontem lá na rua tacando pedra e hoje eu sou vidraça. Agora eu recebo as pedras que as pessoas estão tacando lá em mim. E nós conseguimos fazer uma coisa muito interessante. Nós fizemos umas reuniões com a Secretaria de Trânsito e o Ministério Público nessa hora foi fundamental. Ele mandou o prefeito colocar o mesmo ônibus que tinha para todo mundo para nós. Aqui não tem metrô, não. Aqui não tem metrô, não. E aí a gente descobriu um outro problema. A gente descobriu que o ônibus não era com elevador, porque o elevador era colocado depois. O elevador não vinha no ônibus, então eu tinha que comprar o ônibus e depois comprar o elevador e mandar instalar. E aí a gente conseguiu fazer com que o edital da prefeitura para a contratação da empresa já trouxesse no edital que o ônibus precisava ser acessível para pessoa com deficiência.
e o ônibus passou a vir com o elevador. Então, veja bem, o problema foi solucionado em 2008. Em 2008, a gente já tinha toda a nossa frota de ônibus aqui na cidade com elevador. E aí, o que significa isso? Significa que o mesmo transporte ruim que eu ofereço para o servente de pedreiro, para o operador de empilhadeira lá no Distrito Industrial, e eu ofereço para o cadeirante também. Não é melhor nem pior, é o mesmo. E se é o mesmo, é igual. E se é o mesmo e é igual, é inclusivo. Eu não posso exigir algo diferente só porque eu sou cadeirante. Eu tenho que exigir a mesma coisa. Eu quero sentar no mesmo boteco. E eu quero comer no mesmo restaurante. E eu quero andar no mesmo ônibus, cair no pedaço, uai. Aí agora, a gente tem tecnologia mais moderna? Tem. Vamos usar? Vamos. Mas a gente conseguiu colocar as pessoas com deficiência no mesmo ônibus ruim que o trabalhador pega em Uberlândia. Isso eu tenho muito orgulho disso. A outra coisa que nós fizemos, esse foi mais recente, o ano passado, o nosso prefeito resolveu que ia trocar todos os semáforos. Aí, eu não sei como é que chama na cidade de vocês, se é pardal, é semáforo, é sinaleiro, aquele... Eu vou falar bem mineiro agora, viu? Aquele trem que acende uma luz verde, amarela e vermelha, pra gente poder parar ou andar. Aquele trem aqui chama semáforo. O prefeito resolveu trocar todos por aquela tecnologia de LED, porque é mais econômico. Nessa esteira da troca, a gente colocou tudo, botoeira eletrônica para a pessoa com deficiência visual, numa tacada. Foi muita vitória. Então é uma reivindicação do movimento de mais de 20 anos. Mas imagina você quanto ia custar você comprar uma botoeira para cada ponto daquela tecnologia antiga. Mas acontece que o moderno já vem com a botoeira. E a gente conseguiu. E aí, veja bem, olha, eu já tenho condições de começar a pensar no que a gente já avançou em termos de acessibilidade. Entendeu? Eu já tenho um leque de recursos disponíveis para todas as pessoas que acaba tornando a cidade da gente um pouquinho melhor do que a outra cidade que não começou ainda. Já está tarde, mas deveria ter começado. E a gente está, agora, há um tempo já, a gente está sendo procurado por várias cidades aqui no Brasil e até de fora para ver a nossa experiência. E muito nessa linha do que eu estou falando com vocês. Como é que você fez? Como é que você conseguiu? Agora, eu vou contar para vocês uma coisa que é muito importante. Sem dinheiro não faz nada. Vocês sabem, ter uma noção, alguém quer dar um chute, qual é a dotação orçamentária que a minha pasta tem? Alguém quer dar um chute aí? Menos o Gilmar. Olha, não faço ideia. Não faz ideia. Pode chutar em termos de milhões. Ai, milhões. É. Olha, porque é o seguinte, veja bem, uma cidade que já tem todas as escolas acessíveis, todos os hospitais acessíveis, o transporte coletivo acessível, todos os semáforos com botoeira, uma cidade que tem todos os shopping centers, comércios, restaurantes, escolas particulares, universidade acessível. Tem que ter uma dotação orçamentária muito grande. Não tem? Tem. Ou eu estou enganado? Então escuta. A dotação orçamentária da minha diretoria é 0 centavo. Tudo isso é feito com o dinheiro dos outros. Por quê?
Você, quando eu falei lá no começo, você tem que entrar na Secretaria de Obras e ajudá-los a fazer a escola acessível. Ele vai fazer uma escola de todo jeito. Ele vai fazer. Até uma experiência, Gilmar, conta a experiência do corredor da Segismundo aí pro pessoal. Como é que foi que a gente fez? O problema do corredor da Segismundo, você quer da Segismundo ou da João Naves? Não, é da João Naves, velho, desculpa. Da João Naves, nós pegamos a João Naves no transcurso da obra. A obra já estava bem adiantada quando chamaram o conselho para ver o que a gente poderia orientá-los a fazer no corredor. Foi quando a gente falou, olha, nós precisamos de colocar o piso tátil, nós precisamos de acesso em nível, enfim, todas aquelas necessidades de acessibilidade básica que a gente tinha. E foi uma experiência até muito agradável, porque com os erros e acertos nossos, nós tivemos que aprender muitas coisas, né? Nós tivemos, inclusive, depois os cegos indo lá fazer um test drive na coisa, e inclusive com acidentes, assim, pequenos acidentes com eles, mas nós tivemos que levar as pessoas com deficiência para dentro do corredor da João Naves. Esse corredor, ele é um transporte, um local de transporte coletivo que ligava dois bairros ou vários bairros através de vias de ônibus que corriam naquela via ali, e nós tivemos que fazer acessibilidade ali. E eu queria aproveitar até essa deixa para falar um pouquinho sobre essa questão de rota acessível. Nós temos, por exemplo, o corredor da João Naves, hoje nós temos o corredor da Segismundo Pereira, que é todo acessível. Entretanto, as calçadas não são. O Dari falou muito bem agora há pouco a respeito de caminhar sobre a calçada. A pessoa sobe na calçada aqui, mas não consegue descer lá. Eu já coloco mais ainda, a pessoa não consegue andar numa calçada. E não interessa se ela é pessoa com deficiência, qual a deficiência que ela tem, se ela é uma pessoa idosa, se ela é uma pessoa sem deficiência, as pessoas não conseguem andar em cima das calçadas com segurança. E eu estou falando isso de cátedra, tá certo? Porque eu tenho as cidades que eu visitei, que eu tenho visitado, todas elas são do mesmo jeito. Por quê? A calçada, quem fabrica, quem faz a calçada é o cidadão, é o morador, é o proprietário do lote, não é a prefeitura, coisa que a gente já tentou fazer isso, reverter para o município, ou seja, se o município é responsável por fazer e manter as pistas de rolamento de veículos, por que ela não é responsável pela execução e manutenção das calçadas? Tem que ficar por conta do cidadão. E aí o proprietário do imóvel se sente dono da calçada. Ele faz nela o que ela quiser, mesmo desrespeitando a legislação. Então nós temos corredores de transporte coletivo muito bons, com acessibilidade nos seus terminais, nos seus pontos de acesso, mas nós não temos calçadas acessíveis. E aí eu quero cumprimentar muito aqui o Ivan, né? Acho que é Ivo, lá de Cascavel. Quando ele falou que é de Cascavel, eu me lembrei. Cascavel tem um projeto, um programa de regularização de calçadas que é exemplar e que muitas cidades do Paraná estão adotando. Infelizmente, calçada é uma questão política. O Dari falou muito bem agora mesmo. O político quer saber de votos. Ele não quer saber do bem-estar da população, ele quer saber de votos. E quando a gente visitou a cidade de Cascavel, trouxe para Uberlândia o projeto deles, o programa de regularização de calçadas, que infelizmente nós não conseguimos implantar. Por quê? Questão de política, né? Então, esses avanços que a gente tem em uma cidade, a gente tem que trazer para as outras, para que isso possa acontecer de forma uniforme em todo o país. Quando eu fui em Cascavel, a gente foi lá num evento realizado pela própria secretaria de lá, pelo prefeito, enfim, pela gestão pública, nós fomos lá como sendo a cidade 100% acessível. Eu falei, pera um pouquinho, nós não somos 100% acessível. Esse codinome aí, esse nome que a gente teve de 100% acessível se deu em decorrência de termos, como o Idari falou, em 98, todos os veículos adaptados, todos os veículos com elevador. Porém,
a gente não tem as calçadas que tem, por exemplo, a cidade de Cascavel, que eu falei agora. Então, a gente tem que levar uma experiência de uma cidade para outra, tá certo? Eu quero só abordar mais uma coisa, Idari. Você falou aí a respeito dos ministérios públicos, da parceria com o próprio governo, mas o fundamental é associações fortes e, principalmente, conselho forte, tá certo? Se nós temos hoje alguma coisa assim bem avançada em Uberlândia, porque nós tivemos, a partir de 2002, um conselho que atua junto com as instituições, dentro do município, com as parcerias que Dari falou de Ministério Público, e nós temos os avanços que a gente tem hoje, né? Então, o conselho forte, um conselho forte junto com instituições fortes é de suma importância também. Exatamente. E uma coisa, falando sobre a questão do conselho, nós temos uma experiência muito forte também. O conselho, ele não pode ser um conselho apenas com aquele velho hábito de ficar reclamando das coisas que não são feitas. O nosso conselho, ele sempre preocupou desde o início em ter as comissões responsáveis pelos assuntos. E aí a comissão responsável por determinado assunto, ela vai e pega na mão do gestor público e ensina a fazer. Então o administrador público, que é inteligente, ele ganha essa assessoria do conselho de graça. E o conselho está ali para isso, ele está ali para poder ajudar, ele não pode negar. Você pode não ter o conhecimento do tamanho da grandeza que é isso, mas se o prefeito chamar o conselho para ajudá-lo a determinado assunto e o conselho negar, ele pode reclamar ao Ministério Público. Ele pode reclamar do conselho ao Ministério Público na hora, porque ele precisa de ajuda e o conselho negou. Isso é muito forte, do mesmo modo que o conselho pode procurar o gestor público para alertá-lo de que aquela determinada obra que ele está fazendo, ela não está de acordo com as normas, o prefeito não dá ouvidos e o conselho pode oficiar o Ministério Público. Pode oficiar, olha, o prefeito não quer dar ouvidos e tal. Então é muito importante o Conselho Municipal, aqui em Uberlândia, como eu contei para vocês, a nossa associação é uma das primeiras do Brasil, ela é muito atuante até hoje, e o Conselho, a vantagem do Conselho é que ele não tem necessidade de ficar recebendo subvenção da prefeitura. Então, quando a gente estava só com a associação, era muito chato, porque a gente ia lá no prefeito, tacava pedra e amanhã voltava para poder pedir subvenção. Agora não, o conselho não tem isso. Não tem. O conselho representa segmento. Então, o conselho forte é a base para começar a fazer um trabalho de acessibilidade. A outra coisa que eu queria complementar a fala do Gilmar é porque a experiência tem nos mostrado que é necessário a municipalidade tomar para si a responsabilidade para resolver os problemas das calçadas públicas. Por quê? Porque, de certa forma, isso é uma responsabilidade da municipalidade, porque até o advento do Estatuto da Cidade, uma lei muito moderna para falar de Brasil, os bairros eram construídos da seguinte forma: o sujeito tinha uma fazenda perto da cidade, pegava um pedaço, mandava repartir em lotes e vendia. O pobre comprava, construía sua casa ali e depois ia para a porta da prefeitura bater panela para pedir água encanada, luz elétrica, asfalto, escola e etc. Isso era a base do urbanismo do Brasil antes do plano diretor e do Estatuto da Cidade. Aí o que acontecia? A prefeitura, no tempo que ela podia, vinha e fazia a rua. Mas a casa do José já estava lá pronta. E a rua
baixava, a rua passava a máquina e tirava a terra. E a casa do Zé ficava pendurada no morro. Ficava lá no alto. E aí ele tinha que fazer o quê? Naquele espaço que era deixado para calçada, ele tinha que fazer uma rampa para subir o corcel lá para guardar lá dentro do quintal. E aquela rampa era feita na calçada. Aqui nós temos no mínimo uns 10 bairros com essa característica. E a hora que eu falo de que você precisa vigiar o tempo todo, é porque a partir do momento que veio o Estatuto da Cidade, o plano diretor da cidade não permite mais que isso aconteça. Porque para fazer um loteamento legal aqui, é preciso que fique até o asfalto pronto, para depois a pessoa começar a construir. Então esse problema não existe nos loteamentos novos. Agora, tem solução? Tem. Mesmo nesses casos de rampa na calçada para subir o corcel, tem. A casa do homem está lá, não desmanchou. Ele precisa continuar morando. O pedestre precisa caminhar. Qual é a solução? Tira uma faixa de estacionamento da rua. E é exatamente uma faixa, por quê? Para carro do lado direito, do lado esquerdo, e fica duas faixas de rolagem ainda para o carro passar. Então você pega um lado somente desse estacionamento, que tem 2,40 metros, você pega um lado, põe 120 de um lado e 120 do outro, de calçada, para o pedestre caminhar. Ali é o lugar do pedestre caminhar. E o restante pode ficar bagunçado igual já estava. Então não tem como, você não vai enterrar a casa do sujeito até ficar no nível da rua. Mas cadê coragem? Cadê coragem e dinheiro para fazer? Não é verdade? Então hoje eu posso dizer para vocês, complementando a fala do Gilmar, esse é o nosso grande gargalo na cidade de Uberlândia hoje. É calçada. Por quê? Porque quanto mais você avança nas outras áreas, mais você escancara o problema da calçada. Porque você vai eliminando os mais possíveis e o grave vai ficando. E cada vez que ele vai ficando, ele vai se avolumando, ele vai virando um gigante. Então aquilo que eu podia contar em 2 mãos, hoje eu tenho um problema, calçada. E é calçada. E a hora que a pessoa vai fazer uma construção, que vai aprovar a construção, que ele fez a calçada errada e eu mando ele quebrar, ele quer me matar. Ele quer me matar. Eu já recebi, verdadeiramente, eu já recebi ameaça de morte por causa de obra aqui na cidade. Eu já recebi. E não foi pouca. Sabe? Mas eu fico até feliz, porque se me matarem por isso, eu viro mártir. Não é? Eu viro mártir, daí de mártir para virar santo é o pulinho. Né? Então é uma brincadeira que eu faço, né? Mas não tem facilidade não, gente. Não tem facilidade. Uma outra coisa que eu acho que é importante de deixar como uma experiência, é muito importante que você consiga enxergar a cidade como um todo. A gente tem que estar em todos os lugares da cidade, não é só num pedacinho. Eu tenho muita dó das pessoas que moram no litoral. Eu conheço algumas cidades do litoral brasileiro e eu tenho uma experiência muito triste do Rio de Janeiro, viu, Fátima? Eu ia falar do Rio de Janeiro. Mineiro tem uma gana para tomar um chopp na praia do Rio de Janeiro. Já melhorou bastante, mas vai ter muita coisa para melhorar. Estávamos lá na praia de Copacabana, eu e o Gilmar. No Joaquim Emanuel. Um evento da ONU Habitat. Fomos lá receber um prêmio. E eu cheguei, né, todo formoso, de cadeira de roda, e fui tomar o meu choppinho. Eu só via meu chopp. E a hora que precisou de ir no banheiro, na praia,
Eu chamei o rapaz que já era o garçom, já estava chamando ele pelo nome, numa intimidade louca. Moço, aonde é o banheiro? Ah, não, é ali, ó, pode ir lá. Ah, era coisa de 10 metros. Não, não tem como. Eu cheguei, era uma escadaria de 20 degraus para subsolo. É, exatamente. Copacabana é assim, ó. E aí o que Ainda aconteceu? E aí o que aconteceu? Eu voltei lá na mesa, chamei um colega, falei para ele, falei, olha, vigia a minha cadeira de roda, porque senão ela vai embora. E desci. Aí imagina, aquela escada tava com xixi do primeiro até o último degrau. O pessoal mandou eu jogar minha calça fora, né? Porque a minha calça não tava mais serventia. Foi a experiência que eu tive. A hora que eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, você tem, às vezes, uma cidade, igual a Celinha colocou agora mesmo ali, parabéns, Célia. Muito bonito saber que Fortaleza está dessa maneira, com essa orla acessível, eu fico muito feliz e pergunto, e o resto? O resto de Fortaleza, o restante de Fortaleza, o restante do Ceará, o restante de Minas Gerais, o restante do Rio de Janeiro. Então, entendeu? A cidade do Rio de Janeiro é isso que é importante a gente pensar, não é? A gente pensar nas pessoas que moram aí na cidade, as pessoas que moram aqui. As pessoas chegam pra gente e falam assim, não, mas é lá no bairro Morumbi. Eu falei, Morumbi é longe, né? Periferia, pois é. Então é lá que o povo está. É lá que precisa ser acessível também. Então, quando eu falo isso, é para lembrar que a gente precisa lutar por acessibilidade em todos os cantos da cidade, em todas as escolas. E eu estou falando apenas de acessibilidade arquitetônica. Somente no direito de ir e vir. Não é? Então, a hora que a gente pensa